E agora eu quero fazer um relato de um senhor de 60 anos. Ele começa falando comigo: Alô, eu fiquei viúva aos 40 anos. Meus filhos estavam com 10 anos, o mais velho com 12 e o caçula com 6. Se ficar viúva aos 40 anos, 42, ele acrescentou, com 3 filhos nessa idade, você se ocupa tanto, principalmente que minha esposa que se ocupava deles. Era aquele tipo de lar que a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, e eu chegava, minha relação com meus filhos era beijar, abraçar, presentes de Natal, perguntar: tá bem na escola? Não tá? Vou perguntar à sua mãe. Está se comportando bem na escola? Ah, tá, eu vou confirmar com sua mãe. Então minha relação com eles, hoje eu entendo que eu terceirizei. Eu terceirizei a relação com meus filhos com a mãe deles. Né? Era a ela que eu ia: como é que está fulano, Beltrano, Beltrano. Porque eu trabalhava muito para poder dar à minha família o que minha família precisava, né? Ou o que eu entendia que ela precisava. E minha relação com eles era totalmente terceirizada. Quando eu fiquei viúvo, não é? Uma irmã minha, inclusive mais velha do que eu, estava ali em torno de 60 anos, já tinha seus filhos criados e o esposo se separou dela. Né? Ele se separou dela aos 60 anos e foi ter um relacionamento com uma pessoa mais jovem. Na época eu critiquei tanto, sabe? Eu falei: nossa, que absurdo, como é isso, homem de 60 anos, atrás de menina de 25, de 30, olha que absurdo, que absurdo. E fiz uma série de críticas, como às vezes as pessoas se metem na vida dos outros, eu também me meti. E minha irmã ficou muito traumatizada, os filhos dela todos já estavam casados, e ela naturalmente transferiu. Né? Ela também criou os filhos, não desenvolveu profissão, e ela resolveu assumir meus filhos. E ela veio morar conosco, e foi um trauma muito grande para as crianças. Todos nós precisamos de tratamento terapêutico para viver o luto. Né? Foi muito difícil mesmo. E a mãe deles passou por uma doença que depaupera muito, teve muito sofrimento antes dela desencarnar também. Não é? Eu fui ali tocando a vida como dava, né? Como dava. Meus filhos começaram a reclamar da tia, porque, meu filho fazia assim: pai, ela quer passar para a gente o que ela ensinou para os filhos dela. Entendeu? Eu estou com 15 anos agora, né? O filho dela está com 40, quase 40, então como é que vai servir? Não é assim, então ela não entende, ela não quer. E começou a ter muito atrito dentro de casa. Começou a ter muito atrito. Nesse período, quando minha esposa estava doente, eu tive outras mulheres, desde que minha mulher estava doente, que era uma coisa que eu precisava assim até me distrair. Mas sempre tive o cuidado de não querer me apaixonar. Como é isso? Ele é, Lu, você sai com uma pessoa uma vez, você vê que é uma pessoa interessante, você não marca a segunda vez. Eu disse: bom, isso é um contrassenso, né? Porque se a gente conhece uma pessoa interessante, seja porque está namorando, seja por uma amizade, o que a gente quer marcar é a segunda vez. Eles não dependem do nosso interesse. Eu era assim, Lu. Eu, tá bom, vamos continuar, estou ouvindo o que você está dizendo. O relato é seu. Né? Ele disse: pois é. E aí eu vivi assim. Quando eu aproximei ali dos 60 anos, eu conheci uma jovem, que eu comecei a dar aula na faculdade também. Eu comecei a fugir de casa porque era muito problema. Né? A minha filha casou cedo, foi, acho que mais para fugir de casa também. Já estava separada, voltou para casa com 2 filhos, a viver com a gente, com 2 filhos.
O meu filho mais velho não queria saber de casamento. Foi muito traumático para eles esse tema casamento. E o caçula estava ali ainda, né, com 20 e poucos anos, começando a entrar na faculdade. E minha irmã também desencarnou e minha filha tomou o lugar que foi da mãe, que foi da tia e agora era dela. Ela também não trabalhava e ela criava os filhos. Então eu tinha ali 2 netos dentro de casa, uma filha muito traumatizada pela separação, tinha um filho que não queria saber de casamento, boêmio total, né? Depois eu até descobri que ele estava usando muita droga também, e um caçula meio perdido nos muros das academias. Eu comecei a dar aula na faculdade, conheci os professores dele, e me diziam, não sei se ele vai concluir esse curso. Ele entra na sala, ele olha, mas eu não vejo interesse nele. Então, aquele peso fazia com que eu não quisesse realmente voltar para minha casa, encarar a minha casa. Eu conheci uma jovem, né? E dessa eu não consegui não marcar o segundo encontro, não consegui não marcar o terceiro, e começamos a ter um relacionamento. No começo ela se relacionava comigo e com outros, não é? Era uma coisa assim de encontro. De encontro, ela me dizia quanto que ela pagava para me dar atenção, e muitas vezes não era nem para relação sexual, era para conversar, jantar, ter alguém, não é para isso. E nessa de jantar, conversar, eu fui me afinando a ela, montei um apartamento e cobri tudo que os outros clientes pagariam para ela ficar somente comigo, não é? Na época eu lembrei assim, das críticas que eu fiz ao meu cunhado e tal, com minha irmã, mas a gente foge. Enfim, foi assim que aconteceu. E ela começou a me dizer, olha, eu sou jovem, né? Eu também preciso de energia sexual. Eu tinha escolhido essa profissão não só pelo dinheiro, porque eu sou uma pessoa também que tem uma necessidade muito grande de sexo. Se você não conseguir me suprir, você vai me liberar para eu poder sair com outras pessoas. E um ciúme imenso me atormentou. Né? No começo eu não tinha ciúme, era eu e ela, eu não pensava na vida dela. Mas agora sim, esse ciúme começou a me atormentar e eu comecei, não é, aí fazer academia, tomar remédios e cair no mesmo erro do nosso narrado aqui, nosso amigo, que ele estava junto do garoto que narrou a história. Eu comecei a exacerbar, né? Exacerbar. Meu médico dizia assim, você vai andar 40 minutos, né? Eu comecei andando 1 hora, 2 horas, e aí fazia também academia. Meu médico disse, quanto tempo você anda por dia? Eu disse 40 minutos, já estava andando 2 horas. Falei 40 minutos. Você quer fazer? Então vai fazer uma musculação 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, né? E tal, fez o exame, até aqui, faz 2, 3 vezes por semana, 40 minutos, uma sessão de 40 minutos, 30 minutos cada vez. Vai lá ver e vem me ver. Eu marquei todos os dias musculação. O rapaz da academia chegou a hora que fez, olha, né, a sua pressão está subindo muito e está demorando de voltar. Então você está fazendo exercício demais. Vamos diminuir para 3 vezes. Eu fiz a mesma coisa que meu amigo aqui do lado. Eu contratei um personal trainer para as minhas caminhadas e fazia com ele 2 vezes por semana, eu fazia com ele musculação, que ele também não quis fazer mais, fez não, de jeito nenhum. Eu comprei os aparelhos, botei no apartamento que eu aluguei para ela, e para o rapaz do apartamento, o personal do apartamento, eu estava caminhando e fazendo 2 vezes por semana. Para o pessoal da academia, eu estava caminhando e fazendo 3 vezes por semana. Não é? E parei de ir no meu médico. Parei de ir, porque a gente entra nessa, né, Lu? E comecei também a tomar medicamentos.
medicamentos pesados, inclusive injeções que eu aplicava no próprio pênis para conseguir manter ali a história dela. Né? Ela queria ali pelo menos 3, 4 vezes por semana, ela queria, e enfim, eu tive um ataque de pressão alta, tive um derrame, que também foi fulminante, e estava no hospital, passei por esse momento também, né? Eu via meus filhos, meus netos numa ala do hospital. Eu não entendia o que estava acontecendo ali. Eu não entendia porque eu estava no hospital. E aí eu entrei numa confusão mental, que isso também pode acontecer, né? E fiquei, será que eu estou aqui para visitar a minha esposa? Na hora que eu falei isso, eu vi a minha esposa. Eu disse, você ficou curada? Você está boa? Ela fez, eu estou muito bem e eu vim, vamos embora daqui? Eu falei para ela, se você não precisa mais do hospital, vamos, mas olha, os nossos filhos estão ali. Daqui a pouco eles vão também. Sei por que eles não vão agora. Ela fez, porque eles não vão agora, vamos comigo, depois eu lhe explico. E como eu estava mesmo naquela turbulência, né, eu a segui, eu fui com ela. E não sei como aconteceu, nós chegamos num lugar muito bonito, né, muito bonito, me deu um sono imediato. Me deu um sono, eu apaguei e levei 3 anos no calendário terrestre para despertar. Depois eu soube pelo mentor, né, que me acompanha, que nesses 3 anos, algumas vezes eu abria os olhos, chamava pela minha esposa e voltava a entrar em sono. Né? E quando eu despertei assim, não, é inexplicável, não tem como explicar. Completamente alheio, né? Eu ficava assim, eu sabia quem eu era, eu lembrava meu nome, mas eu não sabia onde estava, o que tinha acontecido comigo, como se eu tivesse assim, dentro de uma amnésia muito grande, de não se lembrar mesmo. O que eu me recordei nesse momento foi uma vez em que eu fiquei muito bêbado e que eu fiquei super preocupado, porque eu acordei de manhã, né, depois de ter dessa bebedeira, e eu ficava assim, procurando saber onde eu estava, olhando e tonto. Inclusive foi tão forte que eu nunca repeti. Foi uma única vez que eu tive essa bebedeira, que eu fiquei com medo. E na hora eu disse, será que eu bebi de novo? Mas eu disse que eu não ia beber, de tão forte que era aquele movimento que eu estava vivendo ali. Né? E aí um senhor chegou, depois eu soube que era meu mentor, e ele me pacificou. Para mim ele estava botando as mãos assim, só na época eu não sabia o que estava acontecendo. E ali eu fui melhorando. Eu perguntei onde eu estava, ele me levou para caminhar, me disse que eu tinha sofrido um acidente e que eu estava ali para me recuperar deste acidente. Né? E o acidente tinha sido isso. Durante um processo, durante uma relação sexual, eu tinha ali desencarnado. E pela quantidade de remédio, de estimulante que eu tinha tomado, me propiciou ficar nesse limbo, que era um limbo. E eu fiquei nesse limbo por mais 1 ano. Eu não sentia o tempo passar. Eu entrava no limbo, eu acordava, entrava nesse limbo, voltava a dormir. Quando eu acordava, eu fazia a mesma pergunta. Onde estou? O que é que eu estou sentindo? Eu voltava para o mesmo estágio. Eu levei 1 ano assim, não consegui avançar. Cada vez que eu acordava, eu repetia a mesma coisa. Onde é que eu estou? O que é que aconteceu? E o meu mentor, muito pacientemente, me explicava, você passou por um
acidente e tal. Tem 10 anos que eu estou aqui. E eu até hoje ainda sinto muita dificuldade de assimilar tudo o que aconteceu. Estou vendo esse jovem que está aqui há 4 anos, já assimilando esse espaço vazio. Eu não consigo, eu não sei porque o que foi que aconteceu comigo. Eu ainda não consigo sair da justificativa. Ah, minha esposa morreu, minha vida ficou pesada. Mas eu já desconfio que não é isso. Não é? Mas eu ainda não consigo, ainda não tenho clareza. A clareza que ele tem, que eu vi ele falar aí, que vai até me ajudar eu a pensar. Mas eu não tenho a clareza ainda do que me aconteceu. Não é? É lógico que eu cometi imensos exageros, desrespeito. Hoje eu já sei que o rapaz da academia que me falou da pressão alta ficou muito mal porque ele mandou eu ir no médico, né? Falou para eu ir no médico e eu não fui, ficava enrolando ele, dizendo que tinha ido numa farmácia, minha pressão estava boa, e depois eu sumi da academia porque ele ficou em cima, não, se você não trouxer o atestado médico, você não continua aqui. Aí eu saí dessa, fui para outra, né, e ele ficou mal, eu soube depois. E olha que esse rapaz fez tudo para que não acontecesse o que aconteceu. Eu tenho consciência clara, né, que foi essa paixão. Que o problema também não foi a paixão, o problema foi que ela não era apaixonada por mim, era uma pessoa fria. Hoje eu consigo ver isso. Era uma pessoa fria que gostava de dinheiro e sexo, mas que não tinha. Ela dizia, se você me abastecer de sexo e dinheiro, não tem por que procurar outra pessoa. Mas era claro para mim na nossa relação que ela não dispensava nenhum sentimento. O sentimento ali era só meu.